Ubiratã Cirne. 16 horas e 34 minutos, iniciando mais uma edição do programa Caturité nos municípios, pela Rádio Caturité FM 104.1, é o mais antigo programa, né, do rádio paraibano, ininterruptamente, 38 anos e 9 meses no ar. 38 anos e 9 meses no ar, indo para, se Deus quiser, completar 39 anos em fevereiro, né, do próximo ano, né, doutor André? Chegar aos 40, aos 50, quem sabe, né? Bater o recorde da voz do município, que foram 53 anos, né? E já falei a André, né, doutor André, eu anunciei ontem, e também colocamos nas redes sociais, bater um papo com o advogado, que é especialista nessa área do direito eleitoral, né? A gente está num período muito crítico, e eu confesso, doutor André, que 40 anos de programa, para mim o pior período de trabalhar é esse, né? Para a gente de rádio, principalmente, né? Porque a legislação é muito rigorosa, e eu não digo rigorosa, né? Ela restringe muitas coisas que são importantes para a democracia, para que ninguém se exceda, né? Não favoreça A, nem favoreça B. A gente sabe que é importante demais essas restrições, essa legislação. E aí a gente trabalha sob tensão, né? O jornalista trabalha sobre tensão. E conversar com o senhor é importante para tirar algumas dúvidas, inclusive do eleitor que está aí. Hoje a eleição é muito complicada por conta, né, de rede social, agora inteligência artificial, é tanta coisa que mudou, e a cada eleição tem mudanças, né? A eleição hoje é praticamente, a eleição hoje é online, né? É a eleição de rede social, do WhatsApp, né, do Instagram, né, de Facebook. A gente vê movimentação de rua, mas muito diferente do passado, né? Da nossa geração de adolescente, que eram os comícios com shows, né? A gente adorava escutar aqueles discursos, né, dos tribunos às fora, Vital do Rego, Ronaldo Cunha Lima. Era diferente, né? Hoje a gente vê muita agressão, né, muita promessa que não se cumpre, mas aí é com a parte daí dos candidatos, cada um com as suas estratégias naturais. Hoje, o advento da rede social também é importante, que todo mundo conhece todo mundo, né? Às vezes, infelizmente, o que tem mais atrapalhado são as fake news, né? E como eu falei, a inteligência artificial. O pessoal está usando, por exemplo, pega o doutor André, gesticula como se fosse ele mesmo falando, né? E isso tem sido uma preocupação para a justiça. Então a gente lembra que vou conversar com o doutor André Mota de Almeida, advogado muito conhecido aqui em Campina Grande, que eu tenho o privilégio de conhecer há alguns anos. Posso aqui confessar, tive o privilégio de trabalhar com o doutor André como advogado, nossa assessoria jurídica de um órgão, né, aqui do município, também de um órgão do Estado, SESUMA e CAGEPA, né? SESUMA, né, e CAGEPA. E poder trazer ele hoje aqui, o programa, para mim, é uma satisfação muito grande. A gente sempre se encontra, né? A gente sempre se encontra ou num restaurante, ou no supermercado, e bate papo, e é uma longa trajetória de amizade. Quem não... Todo mundo, quando fala Almeida, sabe, né? Lembra, né? Silvestre Almeida, pai de André, que eu conheci também, foi secretário do município durante décadas, né? Eu lembro daquele prédio ali da administração e finanças, só aparece com seu pai, né? Aquela secretaria ali. E tem seu irmão Rodrigo, eu conheço também. Rodrigo também é advogado, né? Também é advogado. Então, doutor, advogado especialista em direito eleitoral, João Capim. E aí, daqui a pouco a gente tem Manso, né, até conhecer Manso, convidei Manso. Manso, doutor André vai estar no programa, quiser dar uma passadinha para me ajudar na entrevista, né? Porque Manso é especialista na área política. Então, Rosmar Barbosa, daqui a pouco a gente tem um resumo com ele, que Manso acompanha tudo, né, da política brasileira, paraibana e campinense, os candidatos. Vamos falar sobre vacinação antirrábica nesse fim de semana, com Ramon Araújo, que é exatamente do Centro Zoonoses. Tem um evento, hoje homenagem ao lançamento, né, da história de Bilho de Campina, pela professora Gorete Sampaio, no teatro. A gente tem a fala de Gorete Sampaio daqui a pouco, professora Gorete, trabalhei com ela no jornal Correio da Paraíba, que é irmã de Gisele, né, ex-secretária de Cultura, e um depoimento
esta semana de Marcelo Vieira, prefeito assassinado hoje, né, no Rio Grande do Norte, junto com o pai. Seja ele na cadeira de balanço, né, candidato à reeleição pela União Brasil, cidade de João Dias, né, no Rio Grande do Norte, foi assassinado. Deve estar um clima lá de loucura, né, no Rio Grande do Norte, cidade sertaneja, clima quente e de um povo, né, lá o clima é quente em todas as circunstâncias, né, tanto temperatura como nessa área de divergências. E matar um prefeito, né, às vésperas de uma eleição, cara, 38 anos, jovem, a gente nem imagina como é que está. E até agora a motivação, na hora, né, doutor André? Pensa logo em política, né? O pai dele também foi político, mas claro que a polícia deve estar lá, ó, todo o estado do Rio Grande do Norte, né? Todo o estado do Rio Grande do Norte, a polícia de todo o estado, a governadora deve estar com as polícias voltadas, né, para essa região, para elucidar esse crime, o crime de detenção na cidade. Então, o prefeito, 38 anos, foi assassinado junto com o pai, na cidade de João Dias, no Rio Grande do Norte. A gente tem, inclusive, um depoimento dele, né, falando na trajetória dele e candidato à reeleição pela União Brasil. Mas, doutor André Mota, vamos iniciar já, doutor André Mota Almeida. Doutor André, o que é que muda, por que é que se muda tanto de legislação de uma eleição para outra, né? A cada 2 anos tem eleição, né? 2 anos atrás, presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. 2 anos, prefeito, né, e vereador. Tem regras, né, diferentes, claro, mas muito se muda. Por que é que se muda tanto a legislação eleitoral de uma eleição para outra? Ou a cada 4 anos? Boa tarde, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Biratã. Boa tarde a que nos ouvem aí na Caturité. Sempre uma alegria, um prazer estar nessa rádio que é a cara de Campina Grande, não é? E nesse programa seu, que como você disse, já tem aí uma idade já tão longa, uma participação, algo que se aproxima as pessoas de tantos municípios aqui nas nossas redondezas. E é sempre uma alegria. Eu sempre que eu estou em Campina Grande faço questão de ouvir, não só pelos laços de amizade que nós... E nas cidades, tantas que o senhor trabalha por aqui por perto, né? Muitos, exatamente. Então, quando você vai dando um informe de uma cidade vizinha, de Pocinhos, Lagoa Seca, Esperança, a gente vai revivendo um pouco, Piratã, esses momentos que nós passamos em atuação na área do direito eleitoral nesses municípios, e você bem relembrou a nossa amizade, o nosso carinho ainda na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, com o nosso Irami Barreto, com o nosso doutor Geraldo Nobre. Ainda trabalhou com ele aqui na Cagepa também. Na Cagepa também, então sempre foram momentos importantes, e eu sempre fico muito feliz e torcendo para a sua vitória, para a vitória da sua família, e estamos aqui sempre à disposição para tratar desses temas que são tão caros para a democracia, num processo que se avizinha. E você traz, logo de início, um dos temas que nos geram maior inquietação, que são as alterações recorrentes na legislação. Tem que estar totalmente atualizado, né? O advogado, o candidato, né? Completamente, Biratã. Nós temos as chamadas mini-reformas eleitorais. Em verdade, eu atribuiria esse contexto à ausência de nós termos uma reforma política mais profunda no nosso corpo legislativo. E existe, inclusive, no Senado Federal, um novo Código Eleitoral com cerca de 500 artigos. Então, imagina aí, passou pela Câmara dos Deputados, foi um projeto capitaneado pela deputada Margarete Coelho, deputada federal do Piauí, uma grande especialista em direito eleitoral, que tentou condensar num só corpo legislativo tudo aquilo que há de mais novo na legislação eleitoral. Para e passo a isso, nós precisamos compreender que há uma evolução muito grande das coisas e dos fenômenos sociais que impactam na eleição, e muitas vezes uma legislação, uma lei não acompanha essa velocidade e faz com que haja necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral a partir de expedição, Biratã, do que nós chamamos das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, cuja previsão existe no Código Eleitoral
É objeto de algumas críticas essas resoluções, porque alguns estudiosos entendem que elas inovam onde não podiam inovar. Por exemplo, nós tivemos no Brasil o estabelecimento da fidelidade partidária em 2007, através de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, onde havia uma crítica entendendo que isso deveria passar pelo legislador, pela Câmara dos Deputados, e a partir daí sim haver esse entendimento. Mas hoje o cenário que nós temos é, além de uma lei eleitoral fixa, que é a Lei 9.504/97, ou seja, é do ano de 97, e ela sofre alterações de 2 em 2 anos, através de mini-reformas eleitorais e através da introdução no nosso sistema jurídico de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E é importante a gente compreender que a eleição ela é um complexo normativo que envolve muita coisa, o Biratã. Então você tem resoluções eleitorais que tratam da propaganda eleitoral, que aí vai desde rede social até a propaganda de rua. Você tem resoluções que disciplinam a prestação de contas na eleição. É uma das mais rigorosas. Mais rigorosas, extremamente complexo. Você não pode fazer nenhum tipo de gasto. E depois a gente pode avançar nesse tema de forma mais detalhada. Tem que comprovar aquela despesa. Comprovar todas as despesas, todas as receitas. Tudo tem que passar por nota fiscal, por um CNPJ do candidato. 3 contas bancárias abertas só com essas finalidades. Você tem resolução que disciplina o dia da eleição, como é o passo a passo, desde a emissão da zerésima até o fim da votação, onde você tem uma fila em ordem decrescente para que as pessoas possam garantir o voto de forma adequada. Então, você tem esse papel do Tribunal Superior Eleitoral, que é um papel não só judicial, de resolver as demandas existentes, mas também um papel administrativo. Imagine aí você ter uma população com 150 milhões de eleitores, 570 municípios no país, com um volume de candidatos incrível, e você ter toda uma estrutura voltada para isso, e as reformas eleitorais... mais 5.700 municípios. Exatamente. E você tem, Biratã, as resoluções eleitorais e a legislação com reformas, boa parte delas, diga-se de passagem, no sentido de tentar gerar equilíbrio na competição política. Igualdade e isonomia. Você me lembrou aí o período que a gente tinha dos showmícios, né? Como era bom ir ali para a rua Rio de Janeiro, na Liberdade. Começava sempre a campanha de um grupo político, o outro começava no Zé Pinheiro, né? Reginaldo Rossi, um cantor, né? Você ter chiclete com banana no Parque do Povo. Eu lembro. Só que isso desequilibrava o pleito, né? Não eram todos os atores, todos os candidatos que podiam participar nesse aspecto até eu acho compreensível isso aí, né? Compreensível. Então, muitas alterações, por exemplo, a vedação de outdoor. Nós somos da época que se podia gastar outdoor. Um outdoor era algo que era impossível para todos os atores. Pintar a casa toda. Pintar muro de casa. Reza a lenda, né, Biratã, que tinha um comércio de rua aqui em Campina Grande. Não, vendia um metro por R$100, né? Se vendia os melhores pontos de muro em Campina Grande, você tinha essa que não era permitido. Então hoje você tem limitação de tamanhos de propagandas em casas. Não se vê pintura de muro, né? Não se pode. Hoje não pode mais. Não pode mais, justamente nessa perspectiva de entender que isso gera melhor competição política, porque diminui, barateia os custos da eleição. Nessa mesma perspectiva, Biratã, você tem a vedação de financiamento por pessoa jurídica, que era algo que no Brasil fomentava muitos atos de corrupção, foi fatos públicos. Doações de empresas. Doações de empresas, que muitas vezes, através dessas doações, geravam um vínculo político e depois uma relação de troca, quando chegavam à gestão. Você teve também alterações no sentido de gastos de campanha hoje são limitados. Por exemplo, em Campina Grande, as candidaturas a prefeito, você tem um teto de 5 milhões de reais, de vereadores cerca de 250 mil. Então, esses tetos, essas limitações e essas alterações que a legislação trouxe, Biratã, foram nesse sentido de tentar otimizar o processo político e muitas vezes se adaptar a determinadas circunstâncias. Redes sociais, por exemplo, era algo que há 15, 20 anos a gente não entendia, não achava que ia chegar nesses termos. E aí a legislação, ela se atualiza para tentar
acompanhar essa evolução da sociedade, errando aqui, passando da medida ali, mas é algo que cabe a todos nós, enquanto sociedade, tentarmos depurar um pouco esse processo eleitoral que, como eu disse, impacta diretamente na vida de cada um. Hoje, doutor André, inclusive a gente falando essa questão que o senhor falou aí, da questão de gastos, né? É evidente que um candidato rico, ele sempre vai levar mais vantagem do que um candidato de pobre, entre aspas, né? Com menos condições financeiras. Mas a gente observa que hoje, com essa legislação, praticamente todo mundo pode fazer uma campanha igual, né? Isso, Biratã. Você tem quase todos os estudos de ciência política, eles registram isso. Por exemplo, a coligação tem que distribuir aquele número de santinhos com seus quantidade igual com seus candidatos, né? A legislação, no sentido de distribuição de valores de campanha, Biratã, o que aconteceu foi um fenômeno que é o seguinte: em função do volume que você tem de recursos hoje, a limitação, o teto que você tem, isso acabou gerando um maior equilíbrio na doação. Antigamente, quando você não tinha teto, os partidos direcionavam os recursos de campanha para alguns escolhidos, em regra, aqueles que já exerciam funções públicas, os deputados, que dominavam e dominam os partidos, o que é algo natural, faz parte de uma hierarquia natural de uma organização, de qualquer organização social, existe essa hierarquia. Mas hoje, com a limitação dos recursos, dos gastos de campanha e com o volume de recursos permitidos através do fundo eleitoral e o fundo partidário, acabou que essa distribuição ela se tornou mais equânime. Você também tem uma mudança na legislação, foi no sentido de você ter no mínimo 30% nas cotas de mulheres e negros e candidaturas de negros, o que também fez com que esses recursos fossem distribuídos de forma mais igualitária, mais equilibrada para o processo eleitoral. E a Justiça Eleitoral faz esse controle. O rigor contra a candidatura laranja, né? Rigor contra as fraudes, chamadas fraudes. Muito, né? Que era muito comum você ter no país. E aí o Tribunal Regional Eleitoral foi muito firme. Em Campina Grande foram 4 vereadores que perderam o mandato, né? Muito firme o Tribunal Regional Eleitoral, ainda no comando da presidente Maria de Fátima Bezerra Cavalcante, em que você teve cerca de 30 ou 40 municípios em que houve a necessidade de reestruturação das câmaras municipais, novas eleições, entendendo que houve fraude na escolha de mulheres para disputar a eleição por conta da chamada cota. Eu, inclusive, o Biratã, sou da tese de que uma solução mais adequada para isso seria, ao invés de transformar essa cota em 30% de candidaturas, que fosse no mínimo 30% de vagas. De vagas efetivas no parlamento. O Brasil, o Biratã, se encontra num patamar muito ruim do ponto de vista internacional no que tange a participação das mulheres na política. Nós estamos na posição 151 no mundo, de cerca de 200 países. E com essas cotas, tem mulheres que são praticamente obrigadas a serem candidatas, né? E muitas vezes sem a estrutura necessária, sem as condições necessárias. Não vão à força mesmo. Por isso que houve a necessidade do Tribunal Superior Eleitoral de fixar em 30% no mínimo, para que haja proporcionalidade, que as mulheres efetivamente elas possam disputar a eleição. Porque, como nós colocamos no início, o dinheiro impacta numa eleição. Os recursos que são dispensados, que são dirigidos a um candidato, impactam diretamente no sucesso. Quem gasta mais, ganha mais nos processos eleitorais. E aí nós precisamos fazer essa análise no sentido de permitir que as mulheres, por exemplo, como a gente falou, das candidaturas dos negros, possam efetivamente disputar o processo eleitoral em melhores condições e você ter uma democracia mais efetiva. Ao fim e ao cabo, Biratã, nós estamos falando de uma questão de melhoria da qualidade da democracia. Você tem a população só de eleitoras, 53% do nosso eleitorado é o eleitorado feminino. Como é que você transforma isso em menos de 15% de representação? Nós temos no país, Biratã, tanto na Câmara dos Deputados como em outros mandatos de prefeito, menos de 15% de mulheres que exercem. Campina Grande são 12 candidatos, 6 a prefeito e 6 a vice. Tem 2 mulheres entre as 12, né?
disputando a candidatura a vice, né? E isso se reflete nas políticas públicas. Não tem uma mulher candidata a prefeita, são 6 candidatos homens, né? Grande, né? Isso se reflete diretamente nas políticas públicas. A gente não pode. Tem Câmara Municipal que não tem uma vereadora eleita, não tem uma mulher. Como é que serão debatidos assuntos relativos a mulheres? Com toda boa vontade que nós homens possamos ter, é óbvio que as mulheres é que entendem mais dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas nuances. Nós temos também estudos que comprovam, inclusive, índices de menor corrupção, Biratã, quando os países são governados por mulheres. Então, esse é um processo educacional. A gente tem muita dificuldade, confesso a você, sempre que a gente vai fazer... O Brasil só teve uma mulher eleita presidente até hoje, né? Que foi Dilma, né? Exatamente. A história toda. Quando a gente vai fazer alguma fala, o Biratã, assim, principalmente em municípios menores... Eu nem lembro se na Paraíba teve alguma mulher governadora, teve? Governadora ainda não. Tá vendo aí? Isso. A gente falando aqui em questão de mulher. Exato. Bem pertinho da situação, né? Em Campinas nós tivemos Cosete, não é isso? Foi vice e assumiu. E você tem, então, essa dificuldade que nós precisamos avaliar. Muitas vezes se apontam que essa regra ela não é adequada, que isso é uma forçação, mas em absoluto, nós precisamos avançar enquanto sociedade e só a partir dessas cotas é que nós fomentamos essa participação das mulheres para que nós tenhamos uma sociedade melhor, mais plural e que represente efetivamente o que é a nossa cara de sociedade. E essa coisa também de acabar com showmícios e também com paredões, é exatamente porque o candidato com menos condições ele não vai ter, né? A oportunidade de levar um grande artista, nem também um sistema de som, né? É que ia proibir o som externo, né? E aí, Biratã, como nós vivenciamos, por exemplo, as redes sociais, como ajudam nisso. Nós hoje temos o costume de criticar muito as redes sociais no processo eleitoral, né? Algo que é objeto de debate aí, essa questão de fake news, de desinformação, de abuso de poder através de serviços, de aplicativos de rede social. Isso é um fenômeno que nós efetivamente devemos nos preocupar com isso. E que a justiça está muito atenta. Que a justiça está muito atenta. Mas também nós teve muitas multas aí, né? Demais. Mas nós precisamos também avaliar o lado positivo disso. Eu acompanho tudo da política do Brasil inteiro pela rede social, né? A movimentação nos municípios pela rede social. As pesquisas apontam, Biratã, que hoje as pessoas dizem, em média, que em 60% dos casos elas se informam pelas redes sociais. Pelos aplicativos de comunicação. Eu sou um desses. Exatamente. Então, aí você tem um cenário hoje que as redes formais de comunicação, como rádio e TV, diminuíram um pouco o impacto em função desses mecanismos. Vai ter aí a propaganda eleitoral gratuita a partir do dia 30, né? Que é um espaço importante também, né? Ajuda muito também, né? Demais. Você tem o guia eleitoral que através... aquela melhor performance, sempre os debates, as entrevistas. Né? Então, a gente precisa compreender que democracia é isso, né? É informação, acesso à informação e que cada um, obviamente, faça seu juízo de valor com respeito, com cumprimento das regras eleitorais. Muitas hoje vezes... a injúria, a calúnia hoje é passivo de punição, né? Até de condenação, né? Biratã, nós temos... as redes sociais e o próprio Código Eleitoral estabelece punições e os crimes de injúria, calúnia e difamação eleitoral. São crimes que são punidos através da Justiça Federal. Você responde uma ação, você pode ser objeto de uma multa, menor multa é R$5.000 para quem comete injúria, calúnia e difamação no processo eleitoral. O candidato ofendido pode ter direito de resposta. Você pode ter sua rede social retirada do ar. Muitas vezes se acha que a criação de fakes, né, de perfis falsos... Aconteceu isso em São Paulo, foi? Quando os candidatos... Aconteceu em São Paulo. Né? Aconteceu já aqui em épocas em Campina Grande também, de você ter essas circunstâncias de serem redes retiradas do ar, de mensagens privadas, né, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, essas coisas, em função desses cometimentos de delitos, porque muitas vezes não se tem a leitura. Porque a pessoa acha que o WhatsApp é dono sem mundo, e olha que uma fala no WhatsApp serve de prova de crime também, né? É prova. Então você tem aí um crime, uma pena, né, pena no sentido estrito, de você ter repercussões penais, você tem uma multa
como eu disse, que pode gerar uma inelegibilidade, você não poder ser candidato em outros processos eleitorais. Então, todos precisam fazer esse filtro, entender que o processo eleitoral não é terra de ninguém, que você tem a justiça eleitoral, que você tem os próprios candidatos fazendo essa verificação, essa fiscalização, para que a gente tenha um processo eleitoral rígido, dentro de parâmetros da democracia. Há uma grande confusão, Bira, entre liberdade de expressão e liberdade de agressão. Nenhum direito ele é ilimitado. Todo um direito que eu tenho, ele sofre limites no seu direito. Então eu não posso, a despeito de achar que é liberdade de expressão, lhe ofender. Discordar lhe agredir, é normal, né? Agora... fazer críticas administrativas, políticas, mas fazer agressões que transbordam para crimes contra a honra, como o que a gente vem falando, de injúria, calúnia, difamação, atribuir a alguém um crime, atribuir a alguém um fato desaroso, isso tudo encontra limites. A vida pessoal, né? A vida pessoal, ultrapassar todos os limites, isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem outro viés, tem outra característica, é algo que é muito importante para todos nós, num Estado democrático de direito, principalmente a gente que vem de uma democracia recente, né, o Biratã? Nós tivemos a Constituição de 88 como o grande marco da virada do nosso período ditatorial para um período de democracia. Então nós estamos avançando nesse processo. 46 anos de democracia, né? Exato. Então, democracia plena, né? Então não se pode interpretar que liberdade de expressão é poder xingar os outros, ofender os outros. Então tem esse limite que a legislação eleitoral aí em todos os temas controla, desde redes sociais a todos os tipos de mecanismos de comunicação. O cidadão, o eleitor, você que nos ouve, tem que estar atento para isso, porque muitas vezes, o Biratã, no afã de agradar algum candidato, aquele que você gosta mais, você ultrapassa limites e não entende que pode ser punido com, como eu disse, só a menor punição da Justiça Eleitoral vai R$5.000. Não vale a pena. E que também pode ser preso, né? Pode responder, inclusive, crimes. Crime, né? Sem sombra de dúvida. A gente vai para o intervalo comercial, a gente dá volta com o doutor André Mota de Almeida, advogado especialista em direito eleitoral, e que está lhe mandando um abraço é um primo seu, Michel Bruno. Michel Bruno, grande amigo, grande jornalista. Um abraço, Michel. Meu colega jornalista. João Capim, 5 horas e 26 minutos, lembrando que a gente segue aqui com o nosso querido advogado, doutor André Mota de Almeida, especialista em direito eleitoral. Aqui o pessoal manda muitas mensagens, né? Deixa eu aqui cumprimentar os ouvintes. Carlos Alberto Cito Machixe, Socorro lá de Lagoa dos Currais, Roberto Castro, ele passou aqui, deixa eu ver aqui, sobre uma pesquisa, é como pesquisa, né? Eu gosto sempre de observar, né? Pesquisa Datavox, é pesquisa oficial e registrada. Essa eu divulgo, né? Viu, doutor André? Todas as pesquisas que eu vejo que são registradas no TSE e no TRE, de qualquer município a gente divulga. Então saiu um agora de Alcantil, né? Datavox, PB agora, e eu posso garantir a Roberto Castro, que me mandou, que eu vou divulgar o resultado dessa pesquisa, porque ela é oficial. Mas a gente já pode adiantar aqui, né? O candidato é Cícero Carmo, candidato à reeleição, né? Está com 71%, e o André Felipe com 10,3%, né? Ou seja, nos votos válidos. Então, já passei aqui um pouco, né, dessa pesquisa lá de Alcantil, como a gente tem publicado também, onde saiu uma de Campinas, nós publicamos, né? Importante, Biratã, você fazer esse registro desse cuidado que você tem de fazer. Enquete eu não publico. De publicar. E eu só vou logo o Instituto, né, e o portal que publicou, né? Isso, e o registro, com o número do registro do Tribunal Superior Eleitoral, exatamente. Porque isso é inclusive é uma resolução, a gente estava falando em resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina tudo. Então, essas pesquisas, o Biratã, inclusive, quem divulga pesquisa não oficial, a multa é de R$53 mil. Por exemplo, essa daqui, a pesquisa registrada no TCE e no TRE com protocolo PB 06781-2024. Então você está dizendo aí a origem, tem um instituto, passou pela Justiça Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral faça autorizar essa divulgação, né? Autoriza a divulgação, porque é muito comum em eleição
alguns eleitores mais afoitos pegarem suas redes sociais, divulgarem pesquisas que não existem e serem punidos, e como eu coloquei, a multa é de R$53 mil para quem divulga pesquisa não registrada. Enquete já está proibido. Porque até semana passada eu vi alguém publicando enquete. Eu digo, pô, que entra até dia 15 de agosto. Até dia 15 de agosto poderia. Poderia, hoje não pode mais enquete. A partir do dia 16, já entendi. E pesquisa, porque há uma diferença entre enquete e pesquisa. Enquete é aquela espontânea, que não tem nenhum caráter científico. E muitas vezes, a pesquisa não, ela diferencia disso, mas ela precisa ser registrada. Então, você que nos ouve, eu faço essa sugestão. Antes de fazer divulgação desses levantamentos estatísticos, de compartilhar compartilhar aleatoriamente em grupos, avalie se tem uma origem regular. Confiram, porque se algum partido entender que essa pesquisa não existe, que você está criando uma pesquisa, que essa pesquisa, porque se fala muito pesquisa interna, né? Interna. Eu vou divulgar uma pesquisa interna, é pesquisa interna, não se pode exteriorizar. Todas as coligações fazem, Todas as coligações fazem, regular. As suas avaliações. Mas não podem divulgar isso, publicizar isso. Então, você que nos ouve, tome esse cuidado, porque a multa é muito pesada, como eu disse, R$53 mil, a justiça condena, a justiça obriga depois de você pagar. Então, muito bom esse seu alerta aí sobre pesquisa eleitoral. Como é que o doutor André está acompanhando a campanha em Campina Grande, que a gente a campanha está tranquila, né? Está calma, né? Acho que deve prevalecer assim até o final, né? Cada um com suas ideias, com as suas mobilizações que a gente tem observado já na cidade, né? A gente vê que uns saem na frente com as suas mobilizações, mas todos estão, né, na busca de mostrar as propostas, as ideias e também de chamar a atenção, né, do eleitorado com os eventos. Né? Hoje você tem um fenômeno, não é, Ubiratã, que assim, na nossa época de 20, 30 anos atrás, a gente via um movimento, até uma paixão mais aqui em Campina Grande. Eu sou da época que você tinha eleições em que uma casa era pintada de uma cor, outra era pintada de outra. Era. Você botava uma bandeira aqui, o outro botava uma bandeira lá maior. Então, eu acho que até a veneziana foi assim. Até veneziana e Rômulo, né? Até veneziana e Rômulo, né? Foi. Você tinha esse simbolismo em Campina Grande. Por um lado, isso é bom, porque mostra a efervescência das pessoas, a paixão que as pessoas têm, e isso reverbera, obviamente, no que cada um sente por sua cidade. Por outro lado, você tem um mecanismo de influência, de poder econômico nessas programações. Antigamente era 3 partidos, hoje são 30 ou mais partidos, né? Então, assim, hoje nós temos um cenário de uma eleição mais tranquila do ponto de vista de estética, vamos dizer assim, de publicização. Não pode, como a gente disse aqui, pintura de muro, outdoor, showmício. Então tudo isso acaba afastando um pouco o cidadão do dia a dia. Outra coisa que a gente percebe, Biratã, é que as pessoas estão, ou já decidem logo o seu voto, já tem um viés político eleitoral para um determinado vertente, seja ela do ponto de vista ideológico, esquerda, direita, hoje as pessoas são muito bem informadas, né? E aí, ou seja, pela questão de que... E aquela parte que não tem já um candidato, ela deixa para decidir isso muitas vezes mais próximo do processo eleitoral. Por isso que muitas vezes, o Biratã, a gente tem determinadas surpresas em resultado de eleições que as pesquisas não mostram. Porque boa parte do eleitorado, aí entre 15% e 20%, está preocupado com o seu dia a dia. Está preocupado em fazer sua feira, está preocupado em como vai para a aula, quem é que vai atender num posto de saúde. Então não está preocupada de, nesse momento ainda, ter uma definição política, de participar do jogo de política. Não é todo mundo que gosta do rame-rame da política. Hoje a vida pessoal de todos os candidatos, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, você tem rede social aí, o WhatsApp, algumas vezes, até pela questão de agressividade que muitas vezes tem num processo eleitoral, as pessoas se abstêm de participar. Não, o radicalismo hoje diminui. Sai de casa. Antigamente todo mundo ia vestido para um dia da eleição. Hoje não vai. Você vê que é uma certa calmaria que estranha muitas vezes em Campina Grande de você ter. E aí deixa para decidir e fazer sua escolha muito perto da eleição, na semana da eleição. Então, a eleição começou num ritmo ainda tranquilo, a tendência é que pegue fogo mais quando começar o guia eleitoral, rádio e TV, que você tem aí as inserções, em que os debates são mais intensos
num processo Onde quem tem eleitoral. para mostrar, mostra. Quem tem ideias para mostrar, mostra. Quem tem proposta para mostrar, pode, né? Pode mostrar, né? E isso, a liberdade, não é, Bira? A trajetória política de cada um, tudo isso soma, né? Aí você tem hoje redes sociais aí com todas as informações. Junta com a propaganda política normal, propaganda de rua. Junta com a propaganda de rádio e de TV. Então, o sistema de informação... adesivação hoje, que é o que mais né? Hoje é adesivo de carro, adesivo é o que mais se usa, né? Mas tudo tão restrito, né, Bira? Que assim, o celular ele é o grande mecanismo. Hoje as pessoas têm até receio de colocar um adesivo para ninguém depredar. Também tem essa coisa. Também as violências. Violência. Você citou aí um caso de um prefeito assassinado. Rapaz, então você tem muitas vezes o cidadão comum que não quer entrar nessa discussão, não quer participar disso. Até a gente até percebe o Biratã. Eu fico preocupado em colocar adesivo no meu carro, sinceramente, porque um cara aqui não passar lá e arranhar o carro. Não acontece? Biratã, acontece isso até na família. Na família, Às vezes um grupo de WhatsApp de família, você vê pessoas se agredindo, se digladiando por conta de um processo eleitoral. O presidente então, né? A polarização no Brasil foi um problemão, né? Aí muita gente não quer participar disso. Deixa para a 1ª hora ir lá, votar, manifestar, fazer sua escolha, sem entrar em debates. Então nós temos ainda um clima, graças a Deus, bem tranquilo. Que permaneça assim, Que permaneça assim. Que faz todo plenárias, com aquelas reuniões, né, internas. Isso, vão ser intensificadas aí certamente caminhadas, né? Comício é algo que praticamente não tem mais. Hoje tem a história também do lançamento dos comitês, né? Abertura dos comitês, que termina sendo aqueles comícios internos, né? Fechado, né? Mas tudo em menor escala, porque, como você citou aí, antigamente você tinha aqueles comícios gigantes no Parque do Povo, quinta-feira, o último dia que era permitido, você reunia aquela multidão. Eu lembro que fazia um comício no Parque do Povo, fazia outro lá na Estação Velha, né? Era 500 metros de distância. Era uma briga para ver quem pedia primeiro. Exatamente. Quem chegava primeiro. Todo mundo queria o Parque do Povo, né? Que era maior, então, né? Existe hoje todo um disciplinamento, a Justiça Eleitoral faz esse filtro, permite que todos os partidos possam fazer suas candidaturas. Há um movimento muito intensificado dos candidatos a vereador. Campina Grande é uma Hoje é importante demais, né? Muito grande a disputa de vereador. Vereador. Você tem aí um volume de candidaturas significativo, cerca de 350 candidatos a vereadores em Campina Grande, para 20. São em torno de 16 para uma vaga. Então assim, é muito intensificado, a disputa de vereador ela é muito complexa, porque muitas vezes você tem muitas pessoas próximas a você, é um primo, é um sobrinho, é um amigo, é uma 30 já me pediram voto, e o cara só tem um. Só tem um voto, né? Então é algo que está se intensificando. A tendência é a coisa ir ficando mais quente assim, do ponto de vista visual e que as pessoas se movimentem mais para fazer essa escolha, mas certamente nós oramos e zelamos para que nós tenhamos um processo eleitoral com paz, sem violência, sem agressão, porque, enfim, ao fim e ao cabo, as pessoas vão escolher quem vai votar, quem vai decidir seu destino, e a gente não pode transformar isso numa disputa de agressividade entre as pessoas. E eu acho legal também no processo eleitoral, assim, a gente vê muito isso, a imparcialidade das forças policiais, que é muito legal, né? O apoio que por exemplo, eu vou citar aqui o nome dos 6 candidatos para não cometer, o apoio que Nelson Júnior do PSOL tem, é o mesmo apoio que Arthur Bolinha do Novo tem, Inácio Falcão do PCdoB, do André Ribeiro do PDT, João Bezerra do PSB e Bruno Lima do 44. As forças policiais, se forem solicitadas, estão lá igualmente para dar apoio a todos eles, né? Importante, Biro, você trazer isso, inclusive porque tem uma portaria do juiz Edvan Rodrigues que disciplina essa comunicação de eventos, e isso tudo é público. Todo cidadão tem acesso a qualquer reunião tem que chegar ao conhecimento da justiça. Né? Exatamente, então a polícia está lá para garantir. A polícia também é informada. A polícia militar está lá para garantir que haja. É por isso que você reúne todos os candidatos e reúne todos os candidatos, as comunicações são feitas e comunicadas todo dia à Justiça Eleitoral, todo mundo sabe quem é que está com o evento designado, para qual local. Então o papel das forças policiais é muito importante. Quando você tem um evento da Praça da Bandeira de um candidato naquele dia que o outro tem que fazer no outro local. E a portaria ela tão adequada, Biratã, que inclusive ela diz, se você faz num dia, você não pode pedir durante os 3 dias
subsequentes. Para quê? Para que permita que os outros façam também. Haja uma equidade na ocupação de espaços mais nobres. A gente sabe, né? Campina Grande, ali, o centro da cidade, ela é mais movimentado politicamente. Então, lá a Praça da Bandeira, o Calçadão, são espaços mais procurados. Então, a portaria da Justiça Eleitoral, da propaganda de rua, doutor Edvan Rodrigues, ela foi inteligente até nesse aspecto. Garantir que, se você utilizou num dia, você tem que deixar o outro dia aberto para as outras candidaturas, para que todos possam divulgar as suas ideias, divulgar as suas candidaturas. Com relação à questão, por exemplo, do rádio, né? A questão da comunicação, a gente observa assim, algumas emissoras de rádio, elas têm uma certa liberdade, eu não digo liberdade maior, coragem maior, né? Porque, por exemplo, a Caturité, eu estou falando pela nossa emissora, a gente não permite um telefone no ar nesse período, que é muito arriscado. Mas tem programas de rádio, mas isso aí é a critério, né, da direção da emissora e também a responsabilidade do apresentador para ter o crivo, né, de evitar, né, colocar um ouvinte no ar, porque tem aquela coisa, nem pode elogiar, nem pode acusar. É importante, Bira, entender o senhor também que acompanha muito o rádio, vê que tem dinâmicas diferentes. Tem dinâmica diferente. Rádio e TV, Bira, ela tem uma disciplina na legislação diferente de entidades privadas, como é, por exemplo, rede social. Por quê? Porque são concessões públicas. A Rádio Caturité, por exemplo, tem uma linha editorial que você não tem nenhum histórico de demanda. Aí eu posso dizer, porque estou atuando aí no direito eleitoral há 20 anos em Campina Grande. Então, eu desconheço uma demanda contra a Rádio Caturité, porque a Rádio Caturité se utilizou para beneficiar ou prejudicar candidato. Não, fez o seu trabalho, faz a cobertura da imprensa, você faz a cobertura das eleições aqui. A Rádio está entrevistando 6 candidatos a prefeito, 6 candidatos a vice de Campina. Então assim, é uma posição de que a legislação eleitoral não tolhe isso. É importante ficar isso bem claro. A legislação eleitoral não proíbe. Porque a gente sabe que tem muitas emissoras de rádio que pertencem a grupos políticos, né? Aconteceu muito em Campina, eu posso dizer, e aconteceu no interior. Que as rádios comunitárias eram sempre utilizadas para fins eleitorais. Então, para isso, a Justiça Eleitoral é muito rigorosa nisso. Então, rádio e TV, elas não podem ser utilizadas para beneficiar ou prejudicar a candidatura. Mas, como nós colocamos, isso não impede de que se faça uma leitura e se faça avaliações políticas, de se faça entrevistas, que se comente o dia a dia da eleição, mas desde que não se transformem em benefícios ou prejuízos. O locutor, ele é o formador de opinião, ele pode opinar, né? Agora não pode tentar direcionar o voto. Direcionar o voto. Por quê? Porque está ali representando uma concessão pública, é autorizado pelo governo federal o funcionamento de uma rádio. Não, é melhor votar em fulano do que votar em ciclano. Isso aí é proibido. Exatamente. Né? Para evitar, e a gente vem para aquele início da nossa conversa, Biratã. O que é? Que é evitar o abuso de poder político ou econômico. Nós sabemos que, como você bem colocou, em boa parte as rádios e TVs eram concessões para grupos políticos. Então, nós temos que ter uma legislação que evite o uso disso. E a gente não pode esconder que os empresários, donos das empresas de comunicação, têm interesses. Tem interesses, né? Tem interesses, tem. Mas, graças a Deus, nos últimos... Melhorou muito. Eu acho que nos últimos 10 anos, eu lhe digo, sem sombra de dúvida, o senhor vive na área, Grande... O senhor já divulgou para muitas coligações, né? Já tivemos problemas. Já tivemos situações sérias, né? de tirar do ar determinadas rádios e TVs em função disso. Mas, assim, nos últimos 10 anos, nós temos visto uma preocupação maior, um cuidado maior, e não temos tido histórico da utilização de rádio ou TV nesses aspectos. E a Rádio Caturité, notadamente, eu desconheço qualquer demanda, porque realmente sempre se pautou por uma ética no jornalismo, no equilíbrio das ponderações que eram sempre feitas, e é uma marca da Rádio Caturité. Você pode ver aqui da minha frente, né? Quando chega no período, coloca aqui para cada locutor saber o que, né? Conhecer todos nós sabemos, mas a orientação para cumprir a legislação. E é importante, Bira, dizer que, assim, embora você seja o apresentador, mas a responsabilidade vai para a empresa. Também, né? Então, assim, qualquer problema que houver,
vai acabar acabaria impactando na rádio como um todo. Então é importante essa preocupação editorial que vocês têm. Muito bem. Doutor André, qual a orientação que tem para o eleitor, assim em si? Assim, eu não digo um comportamento, mas como ele deve se posicionar? É evidente que o voto é secreto, mas também ninguém está impedido de revelar seu voto, porque nas redes sociais hoje, né? Eu voto fulano, eu estou com fulano, isso aí todo, né? É aberto na rede social a declaração do voto. Mas a conduta dele, assim, até o dia da eleição, hoje pode-se usar camisa, né? A justiça, eu achei legal, pode usar um adesivo, né? Não pode se manifestar, não pode fazer aquela aglomeração, né? O eleitor até o dia da eleição, Bira, ele tem nas suas redes privadas aí a liberdade de se manifestar, de quem gosta mais, quem vai votar, quem não vai votar. O grande limite é aquele que a gente discutiu, de não incidir em injúria, calúnia e difamação. Difamação é você gerar para alguém algum fato desabonador da conduta. E os fake news, né? Mesmo, né? Fake news. Porque a fake news, ela quase que na sua integralidade é um crime contra a honra. Crime contra a honra. É uma injúria, uma calúnia, uma difamação. E isso não é necessário no processo eleitoral. Para você fazer uma crítica a uma pessoa, não precisa descambar para uma ofensa à honra, né? Então é esse cuidado que nós colocamos aí em relação à pesquisa, ele é fundamental para o processo eleitoral. E no dia da eleição, você citou bem, é considerado boca de urna, é um crime fazer aglomeração ou manifestação coletiva. Então, a Justiça Eleitoral e a legislação, ela tem uma dicção, uma norma que diz assim: é permitida a manifestação individual e silenciosa. Você pode botar a bandeira do seu, sair com ela na cabeça. Bandeira, camisa, bottom, e votar da forma que você quiser, desde que você não gere aglomeração, que você não faça carreata, que você não faça passeata, que você não faça tumulto em favor de benefício de candidaturas nenhuma. Antigamente era muito problemático. 48 horas antes da eleição, né, se proíbe praticamente tudo, né? Você tem aí comícios, encerram aí na sexta, né? No sábado ainda é permitido caminhada. Aquelas caminhadas sem o som, né? Sem o som, exatamente, sem fazer comício no final. Hoje as campanhas muitas vezes estrategicamente preservam o sábado para ações de fiscalização do dia da eleição. É possível montar a fiscalização, isso é regulamentado pela legislação, mas você, eleitor, é basicamente isso. No dia da eleição, fazer manifestação de forma individual e silenciosa, não aglomerar, não juntar gente, não fazer barulho, não fazer zoada, porque você pode ser preso. Isso é algo muito grave. Outra coisa, Biratã, que eu acho que você lembra, é aquela questão de derrame de santinho próximo ao local de votação. Não, espalhava nas ruas. Espalhava na rua. Isso é hoje terminantemente proibido. Há multas pesadas para quem incorre nessas circunstâncias. Pesquisa falsa, o cara soltava o resultado no dia da eleição. Isso, né? Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque você sendo pego pelas forças policiais, e a Justiça Eleitoral monta toda a estrutura de fiscalização como isso, você é preso. Efetivamente, a gente já teve em Campina Grande muitas situações dessa natureza e, obviamente, você responde um processo que isso ultrapassa o processo eleitoral. Então, às vezes, Bira, a gente acha que as coisas não têm repercussão, né? E leva aí, durante 1 ano, 2 anos, um processo, tem que gastar com advogado, tem que gastar sola de sapato para se dar explicação. É algo que muitas vezes você poderia ter se contido apenas com 5 segundos de reflexão. E o que a gente via muito, ainda se vê, né? Por exemplo, na véspera da eleição, né, as pessoas acordadas até de madrugada esperando o candidato chegar com a cesta básica. Mas não é assim? E hoje tem tanto de um lado como dos outros lados, é muita gente trabalhando a noite inteira para evitar isso, né? Fiscalizando o Biratã e, por exemplo, hoje denunciando, todo mundo tem celular. Né? Hoje o celular, uma câmera, né? Todo mundo filma, todo mundo identifica. Diminuiu muito por conta disso também. Diminuiu muito, né? Graças a Deus. E também porque há um processo de aprendizado da população. A população muitas vezes entende que recebe um benefício e vota em quem quer. Exatamente. Eu acho que não há mais, obviamente que... Hoje eu não acho que alguém se vê mais pela cesta básica, não. Eu tenho essa compreensão. Eu também acho que eu acho que a pessoa recebe o benefício. Não está me dando? Não é que não deveria, obviamente, que é crime receber. Também quem recebe. Crime, né? Quem recebe, quem dá.
certo? Eu acredito, mas eu acredito que a pessoa vai receber eventualmente um benefício e vai votar em quem deseja, a partir da avaliação do que a pessoa fez, do seu histórico como político, como exercício de algum cargo público, alguma função, mas obviamente que a Justiça Eleitoral está atenta para evitar esses mecanismos que não são legais. Quem é jovem, 20, nem imagina do que eu passei. Eu acho que o senhor deve ter passado também na eleição do interior. Eu sou do tempo de que o cara pegava uma nota, né? Dava a metade da nota, João Capim, ficava com a metade em casa, e se eu ganhar, você vem buscar a outra metade, porque naquele tempo podia colar com, né? Podia colar a nota. Ou então uma sandália, o cara levava uma sandália e ficava com a outra em casa. Tinha muito isso, de não, promessa, a chapa, né? A tal a chapa, prótese, né? Eu chegava na casa de um político, era uma caixa cheia, né? Isso eu digo porque eu vi, né? O cara provava, dizia essa, e caixas de óculos, né? Caixas de óculos. O cara, né, botava lá, dizia, deu certo, levava. Olha, hoje diminuiu de mundo. Isso não existe quase. Eu me lembro aqui em Campina Grande, numa eleição, um fato, olha que eu sou testemunha viticulado disso que eu estou lhe dizendo aqui, não estou inventando não. Eu me lembro de uma eleição, Biratã, olha que coisa surreal. Que um determinado candidato, ele fez depósitos em banco através de envelopes vazios. Entendi. E botava lá o valor e dizia, se eu ganhar a eleição, se você votar em mim, você recebe a segunda parte na segunda. E entregava um comprovante. Como tivesse feito o depósito. Como se tivesse feito um depósito, mas o comprovante era aqueles envelopes que a gente faz em banco, não tinha nada. O valor estava em branco. Em branco. Digitava o valor, o valor e a pessoa recebe. Então veja o ardil, né? O artifício que você utiliza em campanha, muitas vezes para comprar o voto, para abusar da boa-fé das pessoas. E cada vez se moderniza mais nessas técnicas escusas e ilícitas, mas aí cabe a todos nós fazermos esse filtro, como a gente colocou, e todo mundo hoje pode filmar, pode registrar, pode controlar e denunciar a Justiça Eleitoral através de mecanismos aí, o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral propriamente, com estrutura de oficiais de números aí de denúncia e tudo, né? Você tem um aplicativo chamado Pardal. Pardal, aquele aí funciona mesmo. Fácil, acessível, rápido, você junta vídeo. Olha, recebeu a polícia, chega na porta. Impressionante. Exatamente, impressionante. Qual a mensagem que o senhor deixa, doutor André Mota Almeida, para o eleitor, principalmente, para o nosso ouvinte? Isso, é uma mensagem de tentativa, de buscar que a gente que vença o melhor, que a democracia seja, né? O processo eleitoral mais limpo possível, mais isonômico possível, que as pessoas não transformem isso em algo nocivo nas relações interpessoais. Vá votar, manifeste seu bem-querer, sua aprovação, sua desaprovação, mas de espírito limpo, desarmado, para que nós possamos construir uma democracia mais forte, mais plena, entendendo que nossa justiça eleitoral ela é segura, ela é a urna é segura. A urna é um exemplo, veio justamente para limpar o processo eleitoral. É um case de sucesso no mundo, Biratã. Nós somos referência no mundo. Eu nunca duvidei Não existe algo como esse de você ter um resultado de uma eleição em 1 hora. Isso não existe em mundo nenhum. Nas democracias avançadas como os Estados Unidos, passam-se 4, 5 dias furando um papelzinho para identificar. Então, a nossa urna ela é segura. Nós já tivemos eleitos aí políticos de direita, de esquerda, de centro, de lado A, de lado B, de lado C. Então, se você cidadã, eleitor que nos escuta, saiba que você vai escolher com altivez, com independência, para que nós possamos cada vez fortalecer a nossa democracia. Muito bom. Olha, a entrevista do Dr. André Mota de Almeida vai mais tarde estar lá no YouTube e no Spotify, Caturité, nos municípios. Muito obrigado, doutor André, pela presença. João Capim, vamos para o comercial? Vamos dar alguns parceiros do programa, rapidinho, tá certo? Que a gente volta daqui a pouquinho com o Josimar Barbosa Manso, também com Ramon Araújo, falando sobre vacinação, e com Marcelo Oliveira, né, o último depoimento dele, prefeito assassinado lá do Rio Grande do Norte. A gente vai trazer agora antes eu queria noticiar aqui um convite de 30 dias
pela alma de Dona Zita Belísio. Zita Belísio era cunhada do meu amigo José Evandro Guimarães, Gogó de Ouro. Dona Zita Belísio faleceu há um mês atrás e serão 2 missas em sufrágio da alma dela, domingo, 8 da manhã, na missa da manhã, 8 da manhã e 7h30 da noite. Domingo agora, portanto, na Igreja Matriz de Pocinhos, domingo João Capim, que é dia 1º, né, de setembro, né? Domingo, dia 1º de setembro, às 8 da manhã e às 7h30 da noite, a missa de 30 dias pela alma de Zita Belísio, que morava ali na rua Getúlio Vargas, ao lado da Igreja Matriz, a mãe de Messia e cunhada do nosso amigo José Evandro Guimarães. Está aí, portanto, o convite de missa. E a gente vai falar desse caso que houve lá no Rio Grande do Norte, né, que tem repercutido bastante, né? Inclusive está nas redes sociais, está no meu portal católicomunicipio.com.br, está lá no nosso Instagram, blog, né, do Ubiratã Cirne. Olha, o prefeito da cidade de João Dias, no agreste pernambucano, foi assassinado, ou melhor, no Rio Grande do Norte. O prefeito de João Dias foi assassinado no interior do Rio Grande do Norte. O pai dele também foi assassinado. O caso aconteceu nesta terça-feira na cidade do Oeste, Potiguar, cidade de João Dias. Marcelo João Capim era o apelido, né? Ele tinha, o nome dele era Francisco Damião de Oliveira. Marcelo, o prefeito da cidade de João Dias, foi assassinado a tiros na manhã de hoje no município da região oeste do Rio Grande do Norte. Embora seja conhecido como Marcelo, o nome do prefeito é Francisco Damião de Oliveira. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde de Catoré do Rocha, na Paraíba, mas teve a morte confirmada pela polícia por volta de 1 da tarde. O pai dele foi morto no local do atentado. O pai do prefeito, que estava com ele no momento do crime, também foi baleado e morreu. Ele foi identificado pela segurança, pela polícia, como Sandi Alves de Oliveira, que já tinha sido político. Segundo a Polícia Civil, a equipe da delegacia de Alexandria, Rio Grande do Norte, foi enviada ao local do crime, em João Dias, para dar início às investigações. A polícia ainda não informou como o duplo assassinato aconteceu. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que mobilizou equipes da Polícia Militar e Civil com o objetivo de identificar, localizar e prender os criminosos envolvidos. Segundo a Secretaria, a motivação do crime também está sendo investigada. Marcelo Oliveira tinha 38 anos, era acusado, era atual prefeito e candidato à reeleição pelo partido União Brasil, agora em 2024, né? Ele eleito pela primeira vez em 2020, ele renunciou após 6 meses de mandato, mas voltou à prefeitura em outubro de 2022, depois que alegou na justiça que tinha sido coagido a abrir mão do cargo sob ameaças da família da sua então prefeita. Enfim, isso já é uma outra história, né? João Dias é o 3º menor município do Rio Grande do Norte, com pouco mais de 2.000 habitantes. E tem aí, João Capim, a fala, né, do João Dias, agora recente, né, ele falando um pouco da trajetória dele, né, como candidato à reeleição. João Dias foi assassinado hoje junto com o pai. Marcelo Oliveira. Desculpa, João Dias não, né? Marcelo, prefeito da cidade de João Dias. Marcelo Oliveira, sou filho de Sandy Oliveira e de Nenê Oliveira. Foi meu pai, né? Meu pai com 3 mandados de vereador. Isso me inspirou a seguir os passos dele, né? E hoje eu agradeço a Deus primeiramente e ao meu pai por ter se tornado essa pessoa que hoje a gente é aqui em João Dias, né? Graças a Deus. Hoje a gente é uma família realizada, unida, somos todos felizes e agradecer a Deus o povo de João Dias que se tornamos prefeito da cidade. Gratidão a Deus, gratidão ao meu pai por ter me capacitado e ter me botado na política, né? E meu pai é meu braço direito. Todas as decisões, primeiro eu tenho que consultar o meu pai. Se ele falar que sim, a gente segue em frente. Se ele falar que... Eu sou o pai de Marcelo, tenho muito orgulho de ser o pai dele, pela pessoa que ele é hoje. Eu quero desejar um feliz Dia dos Pais ao meu pai e a todos os pais joandienses. Pois é, essa mensagem eu gravei foi agora no mês de agosto, homenageando o pai dele, Sandi. Então, tanto Marcelo como o pai dele, Sandi, foram assassinados hoje na cidade de João Dias, no Rio Grande do Norte. O crime é lá de muita tensão, de muita comoção, e a polícia tem que dar, né, João Capim, uma resposta, né?
elucidar a motivação e prender os criminosos. João Capim, agora vamos ao nosso panorama, né? O nosso resumo político com o nosso grande, né, repórter político Josmar Barbosa, o Manso. Ontem a Associação Comercial Empresarial de Campina Grande iniciou o ciclo de sabatinas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. O primeiro foi Arthur Bolinha, teve ali praticamente 1h30 para responder as perguntas, né, dos empresários, dos representantes das entidades patronais aqui de Campina Grande e também debater com o público presente e apresentar aí suas propostas. Hoje será a vez do candidato do PCdoB, Inácio Falcão, participar da sabatina da Associação Comercial. Adianta que 2 debates com os prefeitáveis serão realizados na Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande. Mas a Polícia Federal, viu, Mônica, está nas ruas e pela manhã, né, desencadeou a operação Inside What, visando combater possíveis desvios de recursos públicos, fraude em licitações e lavagem de dinheiro realizados na cidade de São Vicente do Seridó entre 2018 e 2020. E é que o marido da ex-prefeita de São Vicente do Seridó, Maria Graciete Dantas, que era alvo da operação, né, o marido dela, o Neném Dantas, atual candidato a prefeito da cidade, foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Em relação às investigações no que se prende, né, a ex-gestão da prefeitura, a prefeita de São Vicente do Seridó, foi identificada pela Polícia Federal a contratação pela prefeitura local de uma empresa de fachada para a construção de uma unidade básica de saúde, UBS, utilizando recursos públicos federais no valor de R$627 mil. A equipe de investigação descobriu que na sede da empresa contratada havia uma padaria funcionando e não havia funcionários registrados durante a construção da UBS. 3 mandados de busca e apreensão foram executados o juiz da 4ª Vara Federal, Dr. Vinícius Vidor, sediado aqui em Campina Grande, sendo uma na zona rural de São Vicente do Seridó e 2 outros em Campina Grande, nos bairros do Jardim Tavares e na Liberdade. Além disso, o juiz ordenou a quebra do sigilo fiscal da empresa contratada. Os investigados podem ser acusados de apropriação indébita de verbas públicas, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com penas que podem chegar a 29 anos de prisão, se somadas. A operação foi chamada de Inside What, de dentro para fora, em referência a agentes públicos e pessoas próximas à gestora que utilizaram informações privilegiadas para vencer as licitações na cidade. Pois é, o cara pegou em peso, viu? A polícia foi fazer uma busca e apreensão na casa da esposa dele e encontrou arma lá de fogo sem o devido registro, né? Certamente, né, os seus opositores vão levar em consideração esses fatos aí para detoná-lo durante a campanha eleitoral na cidade de São Vicente do Seridó. E quem for convocado pela Justiça Eleitoral para trabalhar em atividade de apoio nas eleições municipais tem até sexta-feira para solicitar transferência temporária da sessão eleitoral. A mudança é para facilitar o deslocamento dos convocados no dia do pleito, caso votem em local distante de onde irão trabalhar. No entanto, o interessado pode pedir a mudança apenas para a sessão eleitoral, em que vão atuar no dia do pleito, sendo no mesmo município. No caso dos mesários, é possível fazer a mudança sem sair de casa, por meio do sistema NET, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral, no endereço tse.jus.br. É preciso baixar o aplicativo e-título para fazer a validação de identidade do eleitor, que é solicitada pelo sistema de atendimento virtual do TSE. Mesárias e mesários são cidadãs e cidadãos convocados ou voluntários que trabalham na mesa receptora de votos ou de justificativa eleitoral no dia de uma eleição.
atuam tanto no primeiro como no segundo turno. Já quem vai trabalhar na logística deverá apresentar os pedidos presencialmente nos cartórios eleitorais. O prazo até 30 de agosto vale também para os eleitores que foram nomeados para atuar nos testes de integridade das urnas eletrônicas. Também poderão pedir transferências temporárias para votar em uma sessão próxima onde estão sendo realizados os testes. Portanto, aí, mesários podem pedir mudança de sessão eleitoral até a próxima sexta-feira. Daqui a pouco a gente dá mais informações. O presidente Lula deve estender a sua agenda na Paraíba, a priori seria só em Riachão do Poço, para a inauguração do segundo lote do canal Araçagi a Cauã Araçagi, que é as vertentes litorâneas. Mas aí ele deve ir a João Pessoa, participar de uma inauguração de uma filial da AIC, que é a empresa de call center lá em João Pessoa, em um dos bairros da cidade, e também participar de um evento lá no centro de convenções em relação àquele polo lá turístico Cabo Branco lá em João Pessoa. Será a segunda vez, que Lula em quase 2 anos vem a Paraíba. Na primeira foi VaptVupt, inclusive o avião dele pousou aqui em Campinas. Ele foi de helicóptero até Santa Luzia visitar lá empresas de energias, inauguração de unidades de empresas de energia renováveis em Santa Luzia, no sertão da Paraíba. Mas foi um evento praticamente fechado, já que era de uma empresa privada. Desta vez tem um evento público, que é Vertentes Litorâneas, que é dinheiro do governo federal e também do governo da Paraíba. E depois em João Pessoa tem um evento fechado, mas outro aberto também. Os candidatos não podem participar desses eventos porque são proibidos pela Justiça Eleitoral, e caso insistam poderá ser penalizados, multados e até correr o risco de perder o registro de suas candidaturas. É claro que os candidatos do PT, de partidos de esquerda, da base do presidente Lula, vão tentar se aproximar do presidente, mas aí vamos ver como é que será esse monitoramento da Justiça Eleitoral, Mônica. Amanhã ele volta, Josimar Barbosa, o Manso. Olha, eu falei sobre a pesquisa, em Alcantil, PB agora, Datavox, registrada no TSE e no TRE. Cícero do Carmo lidera com folga, disputa pela Prefeitura de Alcantil com 71% das intenções de voto. Pesquisa estimulada e realizada pelo Instituto Datavox, contratada pelo portal PB Agora, divulgada nesta terça-feira, revela a ampla vantagem do candidato Cícero do Carmo do PSD na corrida pela Prefeitura de Alcantil. Segundo o levantamento, o candidato lidera com 71% das intenções de voto, percentual de 7 vezes maior que o segundo colocado André Felipe, que aparece com apenas 10%. Os eleitores que se classificaram como indecisos totalizam 16, enquanto 2,7% declararam que votariam em branco ou nulo. A pesquisa foi registrada junto ao TSE e ao TRE, sob o protocolo PB 06781-2024. O estudo ouviu 300 eleitores no dia 22 de agosto, com intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 5,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A coleta de dados ocorreu tanto na zona urbana quanto em várias comunidades rurais. Portanto, o candidato Cícero do Carmo é candidato à reeleição. Portanto, essa pesquisa registrada no TSE e no TRE, Instituto Datavox, pelo protocolo que acabamos de divulgar aqui, tá certo? Então, pesquisa registrada, TSE, TRE, qualquer município a gente divulga aqui. Carlos Alberto Cito Machiste também na sintonia do programa, para ele nosso abraço. Eu quero lembrar que a empresa Colinas Engenharia está contratando pedreiros e encanadores. Quem quiser trabalhar aí, entre em contato 996680808, 996680808, trabalho para pedreiro e encanadores na Colinas Engenharia. A cabine tem mais um tempinho aí. Sábado vai ter vacina antirrábica. Amanhã a gente traz a fala, do Ramon Araújo, do Centro de Zoonoses. Você fica ligado aí, portanto, que amanhã a gente traz todas as informações sobre a vacinação antirrábica,
que vai acontecer, né, em Campina Grande no próximo sábado, dia 31. Né? Serão vários pontos em Campina Grande, centros de zoonoses e gerência de vigilância ambiental. É o dia D da campanha de vacinação antirrábica 2024. Acredito que seja, né, no Brasil inteiro, na Paraíba inteira e em Pocinhos, em todos os municípios que é da região, Puxinanã, Lagoa Seca, e não será diferente em Campina Grande. Amanhã a gente dá mais detalhes e dizer que continuam abertas as vagas para o concurso público lá em Barra de Santana, 61 vagas para níveis fundamental, incompleto, médio e técnico. Salário variou de R$ 1.400 a R$ 5.970. A inscrição é de forma eletrônica. Portanto, as inscrições seguem até o dia 8 de setembro pelo portal aí da CPCom. Você faz a sua inscrição. Final de Caturité nos municípios. Até amanhã.